do que faz 20 anos atrás, você envelheceu. A identidade humana, isso é um tema-chave na filosofia contemporânea, é atravessada pela temporalidade. Portanto, é uma identidade de alguém que permanece o mesmo, que sempre é a mesma pessoa que toma a palavra, a enunciação é da mesma pessoa, mas essa pessoa se transformou. Não é a mesma identidade, você, Tatiana, com sua idade, eu, Jeanne-Marie, com a minha idade, hoje, do que faz 20 anos atrás, e pode ser a mesma identidade, vamos dizer, para um saco de plástico que não se desfaz da natureza. A identidade das coisas é uma identidade mesmidade. A nossa identidade é da enunciação. Ricoeur, para citar um autor do qual você vai certamente me perguntar, fala de ipseidade. Ipse quer dizer eu mesmo, eu que tomo a palavra. Que é uma identidade propriamente humana de alguém que toma a palavra e se lembra de si, mas que não é uma identidade de coisa. Não sou a mesma do que faz 30, 40, 50 anos atrás. Sou diferente, mas sou eu mesma que tomo a palavra. Entende? Então, essa questão da memória e da identidade e da história, essas três questões são intimamente ligadas. E são ligadas ao tempo. É isso que complica. Para um bicho, digamos assim, um animal, a gente até hoje não sabe muito bem como que eles vivem assim um tempo. A gente sabe que eles têm uma memória, assim, uma memória olfativa, etc. Mas não sabemos, como eles não têm o mesmo tipo de linguagem do que nós, verbal, como que eles lembram. Eu não vou fazer muitas hipóteses sobre isso, porque a gente não sabe muito bem sobre isso. Nossa memória sendo ligada à questão da linguagem, a gente fala e narra. Tanto é que as crianças pequenas, para dar um exemplo também importante, não começam a lembrar muito cedo. Lembrar no sentido de poder contar-se. Aquilo que o Freud vai ressaltar é que a memória afetiva, como ele chama, é muito importante até os 2 anos, justamente porque a criança não fala. Justamente porque a criança não fala, ela tem, vamos dizer assim, impressões e imagens mnêmicas muito fortes, porque ela não pode transformá-las em símbolos verbais. Todo mundo sabe que uma das nossas primeiras lembranças, das conscientes, eu quero dizer, das quais nós lembramos pela palavra, vão geralmente até os 4 anos só. Antes disso, nós lembramos sim, mas lembramos talvez de maneira inconsciente ou involuntária, como vai dizer Proust, pelo cheiro, pelo gosto, pelo medo, sentimentos muito primeiros que não podemos nem verbalizar muito bem. Isso quer dizer que já estamos, claro, em plena memória, só que não é uma memória verbal. Então, nossa memória humana, ela é, digamos assim, caracterizada por essa ligação entre linguagem, memória, história, tempo. Isso nos diferencia certamente dos animais. Mas isso faz também que nós temos uma memória mais inconsciente e uma memória mais consciente. E ela nos permite construir a nossa história. Agora, até pegando esse gancho de construir a nossa história, eu queria que a senhora me dissesse qual que é a relação, o que a nossa história, a história de cada um de nós, tem a ver com a história geral? Você tem dessas questões gigantes. Isso é muito engraçado. Não sei se dá para responder de maneira geral, não? De maneira tão ampla. Nós somos seres sociais. Se eu retomar o gancho da linguagem, que é uma questão que me é muito cara, e sempre defendo que até um filho em uma experiência metafísica em aula, os alunos acham muito engraçado, você percebe que uma criança, quando nasce, não fala. Ela também não mia, não late, não muge. Ela só chora, por assim dizer, tá? E ela demora 2 anos, por que eu falo isso? Para aprender a falar. Isto é, sem convívio com o social, sem convívio com uma célula social, que já é a família, que depois é mais ampla, pode ser até o jardim da infância também, ela não aprende a falar. Isso mostra que somos bichos muito esquisitos. A gente nasce, diz Nietzsche, incompletos, sem garras,
A gente não sabe correr rápido, sem dentes muito bem formados. E pouco a pouco, pelo convívio social, nós tomamos seres que sabemos mais ou menos nos virar na vida, tá? Não somos pequenos leões, somos seres incompletos que pela linguagem começam a se tornar bichos que podem se defender, sobreviver e até construir coisas bonitas, não só se defender, tá? Então isso mostra que nós não podemos separar nossa história individual da história do entorno social nos quais nascemos, e como a família também é ligada à comunidade social na qual ela se insere, somos seres políticos, um zoon político, como diz o Aristóteles, um bicho político, desde o início. Então, não podemos abstrair quase a nossa memória individual da memória mais social. Podemos abstrair no seguinte sentido, que a gente faz um recorte mais ligado à família, mais ligado às minhas lembranças individuais. Mas elas são impregnadas, embebidas, atravessadas pelo meio social no qual crescemos e vivemos. As memórias de uma criança que nasce na África, no Brasil ou na Suíça, como eu, são, por definição, diferentes, porque o entorno social é muito diferente. Então, não dá nem para separar. É uma ilusão pensar que nós podemos ter só uma história individual. É uma ilusão da qual nós devemos, aliás, nos defender, porque hoje, com o individualismo exacerbado, que serve, aliás, o consumismo, se faz de conta que podemos ter uma pequena história individual independente da história grande e maior. Não é verdade. Isso é mais uma polêmica que eu sempre tenho. Eu sempre digo, o ideal não é viver num condomínio fechado. É essa a diferença entre a memória individual e a memória coletiva? A diferença... Quando eu falo da minha história e quando eu falo da história do... A diferença é complicada. A memória coletiva, por definição, é um conceito mais difícil de ser elaborado, porque não há um narrador só. Quando você tem uma memória individual, a pessoa toma a palavra e lembra. Quando você tem uma memória coletiva, quem é que narra? É isso que é a questão. Então, a diferença é da pessoa, não é da pessoa, é do polo narrador, se você quiser. O que é a memória coletiva, por exemplo, da ditadura? Vou retomar as minhas polêmicas, tá? Se você perguntar para o filho de um refugiado, ou o filho de alguém que foi torturado, ou para alguém, não vou dizer nem nome, que eu dirijo o DOPS, mas eu tenho nomes na ponta da língua, a memória individual vai ser diferente. Por isso que tem uma briga tão forte sobre a reconstrução da memória coletiva. Porque tem várias versões individuais do mesmo momento histórico coletivo que estão em jogo. Então, não existe um narrador só da memória coletiva. E quando existe, é um sistema totalitário, tá? Que quer impor sua versão dos fatos. Então, não há, a rigor, uma memória coletiva. Há a construção de vários agentes de uma memória coletiva que podem, mais ou menos, influenciar sobre essa imagem do passado coletivo. Mas como não há um narrador só, você tem várias memórias coletivas. Você tem, por exemplo, o movimento das famílias dos desaparecidos, que vai ter um narrador privilegiado. Você tem outros narradores desse mesmo momento no Brasil, por exemplo. Os historiadores vão ter que se confrontar com esses vários narradores para tentar escrever a respeito desse período da história do Brasil. Por isso que é tão difícil dizer que há uma memória só. Por isso também que não se pode dizer que você pode apagar a memória. Sempre ressurge de maneiras diferentes. Professora, qual é a relação entre lembrar e esquecer? Então, tem tudo a ver com isso. Desde o início da filosofia, a questão da memória e a questão do esquecer são ligadas. Porque justamente se trata da qualidade da imagem mnêmica, há coisas que são melhor lembradas do que outras. Tem a ver com a qualidade da imagem mnêmica, mas também tem a ver com o processo consciente daquele que quer lembrar e que quer lembrar de algumas coisas e de outras não.
que querem fugir de outras lembranças. É um processo, digamos assim, não gosto tanto dessa palavra que ela foi dilapidada, mas dialético. Você, quando lembra de algo, também esquece de outros. Quando você esquece de algo, é que você quer lembrar de outros. Não dá para separar a questão do lembrar e do esquecer. O exemplo que eu dei mais tranquilo, enfim, entre aspas, da velha pessoa que não consegue mais lembrar, é claríssimo. Não? Ela tem uma doença da memória porque ela esquece. A memória é função do esquecer e o esquecimento é função do lembrar. O esquecimento também é necessário. Se a gente, como no conto que a qual você fazia alusão antes da gente gravar o Funesto Memorioso do Borges, se você lembrar de tudo, você fica louco. E tem que lembrar de algumas coisas e tem que esquecer de outras. Senão você tem, quando a gente tem insônia, por exemplo, que a gente não esquece de nada, isso é terrível. Não? Então você tem que saber esquecer também. Se você começar a lembrar de tudo, você fica sobrecarregado de informações e você não consegue assimilar o presente. Mas você também tem que lembrar, tem que deixar, digamos assim, a memória se abrir a coisas esquecidas. Eu diria também isso. Que é a grande questão da memória política e também na psicanálise da memória inconsciente. Tá? Professora, a senhora falou ainda há pouco que a filosofia já trata da questão da memória há muito tempo. Como que isso foi marcado? Quem foram os principais pensadores que se dedicaram a estudar a memória? Tem dois exemplos, que seria o Paul Ricoeur e o Walter Benjamin. Queria que a senhora falasse um pouco deles, da importância do estudo deles em relação a esse tema e algumas outras referências importantes também. Quase todos falaram na memória, não? Mas vamos dizer, começa com a filosofia, começa com Platão, retomado por Aristóteles, depois passa muito para Santo Agostinho. Eu insisto sempre no Santo Agostinho, dizendo que a gente não pode esquecer que ele foi um santo. Ele tem dois livros, ele tem um livro grande chamado Confissões, que é uma autobiografia, uma primeira autobiografia, e no meio desses dois livros, tem dessas confissões, tem dois livros, se chamam livros, capítulos, se você quiser, um sobre um tempo, um sobre a memória, que são fundamentais para a teoria da memória, que vão ser retomados por Heidegger, por exemplo, retomados por Ricoeur, retomados por Benjamin. Tá? Então, falei do Aristóteles, do Platão, do Santo Agostinho, e claro que também tem o Hegel, para o qual todo o processo da história é um processo de reminiscência ou de rememoração, depende das traduções. E nós podemos, com Bergson, que eu já citei, chegar à fenomenologia, o Heidegger, que é um movimento mais filosófico no qual o Ricoeur se inscreve. E também podemos chegar, o Bergson também foi lido por Benjamin, via Proust ou Benjamin. Tá? Então, não sei se você quer falar mais de um do outro, mas como a filosofia trata da linguagem e trata do tempo, necessariamente ela tem que tratar da memória, você entende? Então, todos os filósofos têm que se deparar com essa questão, porque todos se perguntam sobre esse enigma de como o ser humano se lembra e por que ele se lembra de várias coisas e não de outras. E, para não esquecer, também tem o Nietzsche, que fala muito da memória e que fala, em primeiro lugar, também do esquecimento. É um dos grandes filósofos que vai, digamos assim, enfatizar a necessidade de um certo bom esquecimento. Tá? Então, todos trabalharam com a memória. Agora você pode escolher de quem você quer mais falar. Então, falando do Walter Benjamin, a senhora havia me dito anteriormente que ele tratava muito da memória coletiva, não é isso? De que maneira, professora? Ele não trata tanto da memória coletiva. Eu vou corrigir um pouco aquilo que eu falei. Ele tenta pensar a questão da memória coletiva à luz das pesquisas sobre a memória individual da época do seu tempo, antes de tudo das pesquisas do Freud e das pesquisas do Proust, o escritor Marcel Proust. Por quê? Porque tanto o Freud como o Proust vão inverter o peso do qual a gente falou no início na questão da memória. Eles vão dedicar menos atenção ao lembrar consciente, que o lembrar tradicional da metafísica, o sujeito que se lembra, que quer se lembrar. Eles vão dar mais atenção a essas imagens mnêmicas que às vezes atrapalham e que voltam à memória.